O Alexandre de Moraes, o Luiz Barroso e o Marco Aurélio Mello já votaram, tá? Formando possivelmente aí com o Toffoli uma maioria para definir o seguinte: Arthur Lira é réu. Isso aqui não é uma condenação, tá, gente? O Supremo não vai condenar ou não condenar o Lira em relação a isso aqui. Isso aqui é para dizer o seguinte: Arthur Lira é réu desse processo ou não? E aí que começa a complicar as coisas, para o Lira, no caso, né? A PGR tinha feito uma denúncia através da Raquel Dodge para o STF, dizendo: olha, temos esse processo aqui, estamos denunciando o Arthur Lira. O STF recebeu aquilo, o Arthur Lira entrou com uma liminar para derrubar esse processo, alegando que ele não tem nada a ver com a história, que o dinheiro não era para ele, que ele nunca fez isso, aquela coisa toda. O STF começou a julgar, 3 ministros votaram para manter o Lira como réu nesse processo. No meio do caminho, a PGR mudou, né? A Raquel Dodge saiu, o Augusto Aras assumiu, e a PGR, através da procuradora Lindora Araújo, mudou de ideia. A PGR foi ao Supremo e falou: olha, mudamos de ideia, o Lira não vai mais ser denunciado por causa desse caso. No entanto, perdão, o STF analisou o caso, né? A PGR mudou de ideia falando que o Lira estava sendo acusado com base apenas em uma delação. No entanto, o STF analisou o caso e falou: não, há outras provas que corroboram a delação. Vocês sabem que ninguém pode ser acusado, né, porque alguém falou alguma coisa. É preciso provas, né? E o STF falou: não. Tem provas no processo que corroboram a delação. O que é que acontece a partir de agora? Essa é a grande questão. Há um entendimento, né? Isso aqui é da mesma notícia, muito bem. Há um entendimento do próprio Supremo de que alguém que seja réu em casos de corrupção, como esse caso aqui do Lira, não pode ocupar a presidência da República de modo provisório. Então, vocês sabem que quando o presidente da República viaja, assume o vice. Quando o vice viaja, assume o presidente da Câmara. Então, o STF já decidiu que, isso em 2016, se eu não me engano, tá? Que quem é réu não pode ocupar a linha sucessória. Essa era a discussão. Isso era uma DPF que foi enviada ao Supremo na época pelo partido Rede e, a ironia maior, contra o Renan Calheiros, que é o grande inimigo do Arthur Lira. Então, na época, o partido Rede queria tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado, alegando que o Renan Calheiros era réu em um processo sobre corrupção. Tá bom? O STF foi lá julgar isso e falou: realmente, quem é réu em processo sobre corrupção não pode estar na linha sucessória da presidência. Ficou uma dúvida se, e isso é a grande questão a partir de agora, se, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, possivelmente na semana que vem, se torna oficialmente, de novo agora, réu por corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal. A dúvida é, a primeira coisa, ele pode assumir a cadeira da presidência da República em caso de viagem do presidente e do vice? Isso já está bastante estabelecido pelo tribunal. Não pode. O réu Arthur Lira não pode assumir a presidência da República de modo provisório em caso de viagem do presidente e do vice. Ponto 1. Ponto número 2. Ele tem que deixar a presidência da Câmara e, para isso, teve um outro acórdão do STF em 2018 dizendo que não necessariamente, no caso o presidente da Câmara, deixará o seu cargo de presidente da Câmara. Ele só não pode assumir a presidência da República. Acontece que a gente sabe que o STF gosta de rediscutir esse tipo de coisa, né? Então, na prática, isso aqui é um primeiro passo. Vamos encarar as coisas como elas são de fato? Isso aqui é uma pressão em cima do Arthur Lira? Claro que é. Óbvio que é. Como tá na legenda da notícia aí, né? Tantas fez o moço que foi pra panela, né? O Arthur Lira tanto tá fazendo que, obviamente, as outras instituições se movem também aos sabores da política. Ninguém aqui é ingênuo, né? Vamos lembrar que no passado o STF já salvou o Lira. O Gilmar Mendes salvou o Lira de 3 processos por corrupção. 3. Isso aí nos últimos meses. Tá? Então, o STF dá e tira também, né? Agora isso aqui volta à votação. Pelo entendimento atual, Arthur Lira não seria tirado da cadeira da presidência da Câmara, automaticamente.
ele só seria impedido de assumir a presidência da República caso seja réu. Mas, de novo, nós sabemos como essas conversas começam e não sabemos como elas terminam. O STF já mudou de entendimento sobre vários assuntos. Prisão em segunda instância é um deles.